Para que sermos escravos do pecado se temos a graça de Deus como liberdade? Vamos falar de graça. Em Lucas 23 tem uma história linda que eu quero compartilhar com você. Diz a palavra que quando Jesus morreu, houve trevas do meio-dia até as 3 horas da tarde. Houve total escuridão sobre a terra, e naquele momento aquela multidão que escarnecia de Jesus, que olhava o Calvário de Cristo, saíram de lá desesperados, e diz que eles choravam amargamente e batiam no peito, rasgavam o peito, chorando e batendo no peito, como sinal de arrependimento, de amargura, de dor, de desespero por haver se confundido e negado o Filho de Deus. Meus queridos, nós sabemos que o profeta Malaquias foi o último dos profetas, e ele escreveu o seu livro aproximadamente em 430 a.C. E depois de Malaquias nós tivemos um período interbíblico, ou um período de escuridão, de 400 anos. De Malaquias a João Batista tivemos um período de 400 anos de escuridão, sem se ouvir falar nada. Mas veja, querido, essas pessoas, eles tinham os profetas messiânicos, eles tinham as histórias, eles tinham os profetas menores, eles estavam doutrinados. E nesses 400 anos de silêncio, a ramificação dos judeus, dos israelitas, vinha com uma proposta. Os livros, eles tinham o Velho Testamento em suas mãos, eles sabiam tudo, qual era o plano de Deus, e eles aguardavam o Messias. E Jesus chega, ali na época de João Batista, com uma mensagem de arrependimento, trazendo o Evangelho. Veja, o ambiente que Jesus veio se apresentar era um ambiente de pessoas que estavam aguardando o Messias. Nós tínhamos os fariseus, os saduceus, os zelotes, os herodianos, os publicanos, os sacerdotes, grupo de pessoas que eram crentes, que acreditavam no Messias. Mas quando Jesus apareceu, eles não tiveram dificuldade de acreditar, porque a proposta de Jesus era diferente da que eles esperavam. Embora a Bíblia já o alertasse que o Senhor Jesus viria montado em um burrinho, e que era simples, e que era humilde, mas eles não conseguiam enxergar isso, e eles brincaram. E diz a palavra que eles viveu com Jesus, ouviram Jesus, mas não foi capaz de compreender, de enxergar a Jesus. E quando Jesus morreu, eles acordaram e descobriram que fizeram um grande vacilo. Eles vacilaram e se confundiram e ajudaram a matar o Filho de Deus, preferiram escolher o mal do que ficar do lado do bem. E diz que quando eles viram, o sol se escureceu, os sinais aconteceram, diz que eles rasgavam o peito, batiam desesperadamente e choravam em pranto por haver se confundido. Esse é o perigo dos dias de hoje, é a confusão religiosa. Há alguns que dizem que depois de 7 semanas, quando Pedro pregou o sermão que converteu 3.000, muitos deles se converteram lá. Mas o certo é que o Espírito de Profecia diz que quando Jesus voltar, haverá uma ressurreição do mal. Diz que Herodes e Pilatos, os fariseus, os saduceus, aqueles que o cuspiram na cara, ressuscitarão naquela primeira ressurreição, não para ir para o céu, mas para ver o rei que eles julgou. Eles sofreram amargamente por ter se confundido e vão olhar no futuro, quando Jesus voltar, e vão ver que aquele rei que ele julgou, que eles desdenharam, voltará em glória e majestade, e eles infelizmente não vão subir aos céus. Sabe qual é o perigo hoje, querido? É o risco de confundirmos as coisas. Hoje se diz oba-oba e se idolatra todo mundo por aí, menos o Evangelho. Hoje nós não vemos essa coerência, essa radicalidade que muitos defendem, homens por aí, para defender o Evangelho. E esse é o grande perigo, esse é o grande risco, é passarmos batido, assim como aqueles grupos religiosos do passado passou. E sabe qual é o segredo para não vacilar? É compreender que Jesus, ele não aceita papel de coadjuvante na tua vida. Ele não anda no banco de trás do teu carro. Ele não pode estar na periferia das tuas escolhas. Ele precisa ser o centro. Ele precisa ser o primeiro. Então é fácil de entender se você está naquele grupo daqueles que confundiram. É só você fazer uma análise da sua vida, do seu dia a dia, e descobrir quem que tem a preferência. Tudo aquilo que toma o primeiro lugar na vida do homem é um ídolo. Se é o teu celular, é um ídolo. Se é teu marido, tua esposa, teu filho, tu está idolatrando ele. Se é um homem por aí, tu está idolatrando. Então, o aviso da palavra de Deus é para o risco de nos confundirmos e passarmos batido. Satanás está trabalhando para confundir a mente. 2 seres são adorados no universo, Deus ou o diabo. Então quem determina quem é o teu Deus é o teu tempo, é aquilo que você tira para Deus. Então se eu tenho alguém que toma mais o meu tempo, que eu consigo dar a minha atenção, e o meu entusiasmo, e isso está na frente de Deus, então eu estou idolatrando alguém.
Eu estou idolatrando coisas e Jesus vai voltar. E esses que idolatram pessoas e coisas podem passar batido e vão morrer e vão ser queimados no lago de fogo e enxofre com Satanás e o diabo para sempre. Que esse não seja o nosso papel. Que você enxergue o chamado de Jesus Cristo de verdade e compreenda que Deus tem que ser o primeiro da tua vida e não eu, não os outros, não o que eu acho, o que eu penso, o que eu prefiro. Deus tem que ser o centro na sua vida. E o segredo para viver com Cristo e ser amigo pessoal de Jesus Cristo é a submissão. Submetei-vos a Deus e resista ao diabo e ele fugirá de vós. Apresente-se a Deus contando as tuas mágoas, teus problemas, teus pecados, tuas dificuldades e fala: Senhor, eu sou só pecados, mas eu quero ser diferente. O meu pensamento é equivocado, mas eu quero uma nova chance. Eu quero te amar, eu quero te adorar, eu quero te respeitar. Eu não quero colocar minha esperança nas coisas aqui dessa terra. Eu não quero idolatrar o homem, eu quero idolatrar o Senhor Jesus Cristo, porque tudo vai passar. Os dias se passam igual um rio correndo e a vida se acaba, mas Cristo jamais mudará. Então, olha para o céu, confia em Jesus Cristo e vigia para que você não possa se confundir e sair por aí chorando no dia da volta de Cristo, batendo nos peitos e em desespero por conta de ter confundido e negado o Filho de Deus nas suas escolhas diárias. Que Deus te abençoe e vigia. E a certeza traz vitória, mas a dúvida traz derrota. Não tenha dúvida dessa palavra em nome de Jesus.